books to like for knowledge, to good to read books, but life only can change when a person like a person connect in a inner world, then life can change. About the information, people are having a lot of information. You can translate. Estamos conversando sobre os livros que eles transmitem o conhecimento externo e é preciso interiorizar as informações e se conectar com esse conhecimento, essa sabedoria interna, também para mudar e para transformar a sua vida. E a gente tem informação demais nesse mundo. É muita informação. Like when I was like doing graduate in my like master degree, like graduation in philosophy, and there are many philosopher, professor, they have a lot of knowledge of scripture. Quando fiz a formação de filosofia, tinha vários professores e vários mestres. And and very deep knowledge. You know, there was one professor, his name was Jaydev, and he was having very deep knowledge about the yoga philosophy. Tinha conhecimentos muito profundos, eram ensinados conhecimentos muito profundos, e lembro de professor de yoga, da filosofia do yoga. So, and sometime he discussed about that, because in yoga philosophy they mention about the samadhi, how many kind of samadhis, and what a person feel in samadhi. He tried to explain. One day I asked him, do you have experience of samadhi? Conversávamos em relação ao samadhi. Tem muitos tipos de samadhi e toda uma filosofia em relação a essa experiência, como é que se pode sentir isso, como é que é o samadhi. Então eu perguntei para o meu professor se ele sabia o que era isso. And he told, I have very, deep knowledge of samadhi, and I read many books of yoga, and very detail I know what Patanjali mentioned about the yoga, but really I have no experience of samadhi, but I have all detail of the scripture, different, Ele respondeu que tinha conhecimento muito profundo em relação ao samadhi, tinha lido muitos livros de yoga, conhecia os detalhes, e Patanjali tinha explicado também o que é essa experiência, porém, ele não sabia, ele não tinha experienciado, não tinha vivido isso na sua pele. So I was very much thinking, this professor, he knows, he very detail, very like a subtle detail about the yoga philosophy, but he has zero experience of samadhi. It was a surprise for me. Mesmo que ele conhecia os detalhes da filosofia do yoga e com muita profundidade, tinha zero experiência em relação ao samadhi, o que foi muito surpreendente para mim. Then I met, there was a very
great philosopher. He wrote many books on Vedanta philosophy. Conhecia um grande filósofo que ele tinha escrito vários livros sobre os Vedas, sobre a filosofia védica. Vedanta. 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 Yeah. He has very much knowledge about very deep detail of Vedanta philosophy. And in Vedanta philosophy, there is a many state of consciousness. And also there is a very high state of consciousness is called Turiya Avastha, like Turiya state of Samadhi, Turiya state of consciousness. It is very, very high state of consciousness. Na filosofia do Samadhi é explicado que temos vários estados de consciência e o Samadhi pode ser atingido através de 3 estados de consciência. Yeah. But he told, yes, I know many, on Vedanta philosophy, there are many great sadhu and many great philosopher. They wrote many things on Vedanta philosophy. I read many commentaries on Vedanta philosophy. But I have no experience about the Turiya Avastha. Turiya Avastha means very high state of consciousness, what is written in the Vedanta philosophy. Então, na filosofia Vedanta, mesmo que tem muitos santos, muitos mestres, esse grande filósofo me disse que ele não conhecia os 3 estados de consciência para atingir o Samadhi, mesmo que ele tinha lido tudo que tinha sido escrito a respeito. And then I meet many, like many professors. They are having very deep knowledge of scriptures. But the highest state of the philosophy, the experience of philosophy, they have no experience of philosophy, experience of what they written in scripture. Tenho conhecido vários professores com um conhecimento muito elevado das escrituras e da filosofia, conheciam as escrituras com todos os detalhes e mesmo assim não conheciam as experiências mais elevadas dessa filosofia e de tudo que estava escrito. Não tinham experienciado. Yeah, it was the last year of my master degree, and I was thinking that if they have all knowledge but they have no experience, and also I asked, can you help me so I can get some experience about this state of consciousness of samadhi or meditation? No último ano de formatura, no grau de mestrado, eu perguntava se podia me ajudar para saber como chegar nessa experiência do Samadhi, para eu poder experimentar, mas não sabiam me orientar. And then they told me that they have even no experience of samadhi and how he can help you to make experience of the samadhis. Então eu disse para eles que se não tinham experienciado, não tinham essa experiência do Samadhi, como é possível ensinar o que o Samadhi é? Eles tinham conhecimento, mas não tinham experiência. Then he told, if you would like to have some experiences, then you have to find some
Siddh master or some masters, many great sadhus you can find in India. You have to search for that. Then, but only these great sadhus only can help you in this matter. We cannot help you. We can give just knowledge. Eles disseram para mim que eu podia procurar mestre Siddha e que tem muitos homens santos, muitos sadhus na Índia, e que somente mestre Siddha poderia me ajudar. Eles somente podiam me transmitir conhecimento, mas não experiência, os professores. Then it was the last year, so I was thinking what I am doing here then. If I have no experience, just knowledge, just suppose if you have knowledge about the Hapadura, just knowledge of Hapadura, but if you have only knowledge, if you cannot eat Hapadura, how you can know the taste of Hapadura? Era meu último ano de formação e eu me perguntei o que eu estava fazendo aqui, se eu somente tenho conhecimento, mas não posso ter a experiência. É a mesma coisa do que a rapadura. Como é que eu posso conhecer o gosto que ela tem se eu não experimentar? And then I decided to search some yogi, Siddh master who is having these experiences and who can help me to have this experience and who can, who can help me what I like. many questions I was having because I had some experience of samadhi, but I don't know the science behind it, how it's working. So, and then they couldn't, without practical, nobody can give proper answer. And then I decided to travel and search a good master who can help me. Então eu comecei a procurar alguém que pudesse me ajudar a eu sentir essa experiência. Tinha muitas questões, muitas perguntas. E mesmo que tinha conhecimento em relação ao Samadhi, desconhecia a ciência que tem por trás disso, como é que realmente funciona. E eu estava procurando alguém que me desse uma resposta apropriada. E comecei a viajar procurando mestre. So only I would like to tell you, this spiritual world, we can have a lot of knowledge, but we need to have experiences. Then only we can enjoy our spiritual world properly. Somente podemos desfrutar do mundo espiritual propriamente e com profundidade se tivermos experiências a respeito. Actually, spiritual world means, spiritual world is not like another part of your system. Only we can say spiritual world is our inner part of our life. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma parte de nós mesmos, é algo que se encontra dentro de nós. So there are two parts of our life. One part is a external life and another part of our inner life. Temos duas partes, a vida interior e a vida exterior. Yes, like like one coin have two parts, 1 and 2. Como uma moeda com duas caras. Yes, same way we have two parts. One is inner part and one is external part.
do mesmo jeito a gente tem essa parte externa, essa vida externa e esse lado interno, And also, interior. yeah, also we need to understand very properly these two parts, we cannot make separate them. Não é possível separar ambas partes. Like one coin have two parts, how you can separate them? Como uma moeda, se tem duas caras, como é possível separar? Yeah. Duas faces. Duas faces. É, porque Obrigada. uma delas é cara, né? A outra é coroa. Obrigada. So same way, many people they tell, I don't believe in religion, I don't believe in spirituality. If they believe or not, that is a different thing. Don't believe means you don't like to see your another part. You only would like to live in one side. Tem muitas pessoas que dizem que não acreditam em religião, não acreditam em espiritualidade, e pouco importa se você acreditar ou não. Isso existe, e as pessoas que dizem não acreditar é igual do que viver somente uma parte da realidade, uma face da moeda, e é não querer enxergar o outro lado, que também existe. Yeah, that is the reason if you are like giving much focus only one part, like if you have measure, measurement. If you measure, like when you go to, to buy something in olden time. So if you put one place, everything, and then another part is become like up. So that is the reason we are just focusing one part and we are ignoring the another part. That is the reason we are not balanced. That is the reason we are not happy, because our balanced is become upset. Upset means like become, yeah, we can say unbalanced. Focando somente numa parte da realidade, num lado, aí vem o desequilíbrio. Às vezes as pessoas focamos muito no lado de fora e descuidamos a parte interior, e isso é viver em desequilíbrio. Always I give an example, like one tree has two parts. One is root part, it is underground, and another part is external part, is outside the ground. But if you just focus on the external part and never try to give importance to the root part, underground part, and then how this tree can survive and how this tree you can make happy. Por exemplo, uma árvore tem 3 partes e tem uma parte exterior e umas raízes subterrâneas que não dá para enxergar, e precisamos cuidar. Se não cuidarmos das raízes, como é que essa árvore pode sobreviver? So that is the reason only we are, like total focus, our focus is external life. We would like to study, we would like to work, but we lost our inner connection. Focamos muito no lado de fora da vida, na vida exterior, no trabalho, nos estudos, e nos esquecemos da conexão interior, com esse mundo interno. And we would like to become happy. So if our focus is outside, so we are looking
we are thinking maybe if I have very beautiful house, I will be happy. If I have very beautiful work, good job, good business, I will be happy. Procuramos a felicidade, mas focamos muito no exterior. Queremos ter uma boa casa, um bom trabalho, um bom emprego. Procuramos a felicidade nessas coisas de fora. So some people, like they teach, they say, no, you cannot be happy with money, you cannot be happy with house, you cannot be happy with good job. So many people, they leave house, many people, they leave money, business, money, but even then they are not happy. Muitas pessoas dizem também que não é possível ser feliz, procurar a felicidade nem no dinheiro, na casa, no emprego. E assim muitas pessoas abandonam tudo isso e mesmo assim não são felizes. There was one person I met in Haridwar, and he would like to become happy, he would like to balance his life, he would like to have some experiences. Someone told, because you have to leave your house for that, you have to leave your business, then you cannot, then only you can become happy. And he told, I left everything, but even then I am not happy. Conheci uma pessoa que estava procurando a felicidade verdadeira, então deixou os negócios, deixou a casa e me disse que não se sentia feliz. And someone told him to visit me. So he came to visit me and he was asking what to do. And then I asked him, you are unhappy not because of that you know like money or job or house, that is very true. You cannot get happiness. It means not that you leave them and you will be happy. Alguém disse para ele que fosse me procurar, e então eu disse para ele que mesmo que todas essas coisas não dão a felicidade, não são fontes de felicidade, o fato de abandoná-las e de deixá-las para trás também não dá a felicidade. Não é necessário deixar nada para trás. A causa da infelicidade é outra. Yeah, so I told him, you left everything, but even then you are not, like connecting with your inner world, your inner body, inner world or inner life. Eu disse para ele que o que estava faltando era essa conexão com o mundo interior, com esse corpo interno, com essa vida interna, que não adiantava ter deixado todas essas coisas. So I told him, it doesn't matter if you are leaving your house or money or job or business. Important is that because you recognize only external world, but you did not recognize your inner world. You need to enter your inner world, then only you can enjoy your life, you will be happy. Não importa que tenha deixado os negócios, o dinheiro, a sua casa, o realmente importante é se conectar com esse mundo interior, desenvolver essa conexão. Then he told me that I heard Buddha left his house, Buddha left his wife, his children, his country, and
7 years he was in 12 years he was living in jungle, and he become happy, he got enlightenment. O importante para completar o anterior é reconhecer esse mundo, entrar nele. E essa pessoa me disse que Buda tinha deixado o seu filho, a sua mulher, o seu país. Ele deixou tudo na procura da felicidade e ele morou 12 anos na floresta. And then I told him Buddha is not become happy because he left his family, everything. He become happy because he tried to see inside. And he saw, when he saw, realize his inner world, he become for that. Because of this. Buda não era feliz por causa de ter deixado tudo para trás. Ele mergulhou no seu mundo interno, ele viu, ele enxergou, ele reconheceu esse mundo interior. E aí que encontrou a felicidade. When he realized, is his inner world, the inner life, and then he become very happy, and then he came back in his kingdom, and he was living, most of life he was living in his kingdom. Quando olhou para dentro e reconheceu esse mundo, ele encontrou a felicidade, voltou para o reino dele e levou essa felicidade para o mundo. So most important is that if you leave your business or not, if you leave your house or not, if you leave your prosperity or not, this is not important. Important is that you need to realize, you need to understand your inner world. É importante entender que o fato de deixar ou não seu negócio, deixar ou não sua casa, deixar ou não sua prosperidade, isso não traz a felicidade. O que traz a felicidade é entender e reconhecer, perceber esse mundo interno. Yeah, if Buddha, if he just leave his everything, like a family, house, or everything, if he just live in jungle, if he never try to connect with inner world, and he couldn't be happy. Buda, por exemplo, mesmo tendo também deixado toda a sua vida, as coisas da sua vida, e tendo morado na floresta, não teria encontrado a felicidade se não tivesse mergulhado dentro de si. So he become happy, he got enlightenment, not because he left everything. He become enlightenment because he tried to, he realized inner world. He focus inner world totally, He got time, he can focus properly, and then he got enlightenment. Buda se iluminou porque enxergou esse mundo interior, não porque tivesse deixado as coisas de fora, do mundo de fora. In India, there are many great, even king, they were king. But king, they did not live like palace, they did not leave anything. He did not leave his kingness. But even then they become enlightenment. Teve vários reis na Índia que eles moravam no seu palácio,
Eles tinham o seu reinado e mesmo assim viraram pessoas iluminadas. They become enlightenment because they were thinking these external things, they can only give some like some comfort, but not happiness. Se tornaram pessoas iluminadas porque perceberam que as coisas externas não são fonte de felicidade, elas podem nos proporcionar conforto, comodidade, é confortável, mas não ficamos felizes por isso. Yeah, we are unhappy, we lost our balance because we never try to see our another part. We only trying to focus our external part of life. Perdemos o nosso equilíbrio, o nosso balance, porque nos esquecemos dessa parte de dentro, dessa vida interior, e focamos só no lado de fora. We would like to become happy, but we are thinking if we have very good business, good wife, good husband, good business, then you are looking happiness with this materialist thing. Procuramos a felicidade e achamos que tendo bom negócio, uma boa esposa, bom esposo, procuramos coisas materiais e acabamos nos perdendo. So one thing is very important, we should stop, to think that you can become happy with materialistic thing. Devemos parar de pensar e de achar que vamos encontrar felicidade no material, nas coisas materiais. Yeah, materialist thing definitely they can give some pleasure, some comfort, but not happiness. As coisas materiais nos dão conforto, mas não felicidade. E também pode nos dar prazer, mas não felicidade. Yeah, if you would like to become happy, if you like to get enlightenment, you need to see our another part of your life, your spiritual part of your life. We need to recognize that. We need to understand that. We need to feel that. We need to live in this, in this part. Se quiser se tornar uma pessoa iluminada, deve olhar para esse mundo espiritual, olhar dentro de si, se conectar, reconhecer, ver, enxergar, ver esse outro lado da moeda. Yeah. Many people, they think that if they have lot of knowledge, lot of scriptures, knowledge, they can become enlightenment, but they are looking knowledge like happiness or enlightenment in books. Books cannot give enlightenment too. Muitas pessoas acham que lendo as escrituras, tendo muito conhecimento ou lendo muitos livros podem tornar-se iluminadas. Muitas pessoas acham que os livros nos proporcionam iluminação e não é assim. One thing is very important to understand. I am not against of if suppose someone is reading, writing. This is very good thing. But we should not, I read it, so like, but we should not think that these books can give enlightenment. Eu não sou contra nada disso, nem contra a leitura, nem escritura. Eu mesmo tenho lido muito também, mas deve ser muito claro que a iluminação não se encontra através da leitura.
So I am not against of reading, writing, or different philosophy, different thing is very good. Or also I am not against of like a comfortable life and money and everything. Whatever you can do. But only I am against means like I would like to tell you that we are looking happiness, all these things, or we are thinking we can get enlightenment, from all these things. It is not possible. Enlightenment is only possible when we start to our walk in our inner journey, inner É part, inner life. É muito bom tudo isso, procurar conforto, ter uma vida confortável, ter dinheiro. Eu não sou contra nada disso. O que é muito importante discernir é que a felicidade e a iluminação está nessa conexão com a nossa jornada interna, com esse caminho interno. Yes. That's why I saw many people, if they would like to become happy, if they are looking for enlightenment, these people, they are not going to contact with professor or who has a lot of knowledge, or someone having a lot of money like Bill Gates, or they are not contacting for them because to get happiness or enlightenment. They are only looking for who has experience of enlightenment. Quem quiser procurar a iluminação, não deve procurar o Bill Gates, que tem muito dinheiro, nem pessoas de muito conhecimento. Quem quiser se iluminar, deve procurar alguém que tenha essa experiência, que tenha vivido essa experiência. So you are always trying to see many sadhu or many great, people who got enlightenment. Always you think even they have nothing, they have no money, they have no fame, no name, and many of them, they have even not much knowledge of the scriptures. But people know that he has no knowledge of his scriptures, he has no money, he has nothing, but he has he recognized the inner life, so he can help us to realize our inner world, our inner life, the true life. Tem muitos homens santos, muitos sadhus, que eles não possuem nada, não têm nem nome, nem fama, nem dinheiro, nem bens materiais, nem conforto, e alguns deles nem conhecimento das escrituras eles têm, porém sabem reconhecer a vida interior e podem nos ajudar a enxergar essa vida verdadeira interior. So many people I saw, many people are looking some sadhus and they say, who is the famous sadhu? Who has many ashram? If suppose they are looking sadhu as a rich or a famous sadhu, it means still they are looking, the concentration is external thing, not the inner thing. Muitas pessoas, quando procuram por um sadhu, prestam atenção se é famoso, se tem muitos ashrams, se é rico, e mesmo assim estão somente enxergando as coisas de fora, não estão enxergando a vida interior.
estão na Yeah. procura de algo externo. Yes. So important thing is that actually we need to, like we only total our concentration, total our focus in our external life, nothing else. If you start to focus on your inner world, and then your life is become very happy, because you can see the complete life, like complete coin, this side and another side. Se focarmos na vida interior, é assim que podemos nos conectar com a felicidade, com a verdadeira felicidade e com a completude da vida. Poderemos enxergar a moeda totalmente, na sua totalidade. And important thing is that actually to connect inner world, be born, every body born with some special power. With help of this power, a person can easily, connect in our inner world. Todos nascemos com um poder muito especial, um poder interior, e precisamos de alguém para acordar esse poder. We need to realize, we need to see our inner power or inner potential. We need to connect with this inner potential. Devemos conectarmos com esse potencial interno, com esse poder interior. This potential called Shakti or Kundalini Shakti. Esse potencial é chamado de Shakti ou Kundalini Shakti. Or we can say Holy Spirit. Ou Espírito Santo. Yeah. Everybody born with this Holy Spirit. Everybody having this Holy Spirit. But we need to connect with this Holy Spirit. We need to use this power of Holy Spirit so we can realize our inner life. Todo mundo nasce com esse potencial interior, com esse Espírito Santo dentro de si. Somente precisamos conectar-nos e utilizar esse poder, esse potencial para enxergar a nossa vida interna. Yeah. So also, we should not feel like you cannot do, because for that you have to do lot of sadhana, lot of meditation, because this Holy Spirit belongs to you, and you born with this Holy Spirit. And if you have open your heart, if you have good master, very easy way you can connect with this inner Holy Spirit. Esse Espírito Santo está dentro de cada um de nós, nos pertence, ninguém nem nada pode tirar. E independentemente do sadhana e das nossas práticas, o que precisamos é estar de coração aberto e ter um bom master. Desse jeito é muito fácil enxergar essa vida interior. Ter um bom mestre. If you somehow, um bom mestre. Yes, if somehow if you connect with this Holy Spirit having power to give you, to help you to get enlightenment. Esse mestre facilita a sua conexão com o seu potencial interior. Now you all recognize your Holy Spirit. All sadhaks who blessed in this Shaktipat system, all people, they recognize our Holy Spirit
all people recognize our inner potential. All people recognize our Kundalini Shakti, and many people, they are having some experiences. Todos os sadhaks iniciados no sistema Shaktipati conseguem reconhecer seu espírito, conseguem enxergar seu potencial interno e olhar para dentro. E também conseguem compartilhar experiências nessa conexão com o mundo espiritual. So now only we need to give chance to Shakti, allow to Shakti to work in your system with full of love, with full of devotion. And how much chance you give work for the Shakti, and then the Shakti can remove many obstacles, many sanskaras, many impurities, and can give you like full enlightenment. Devemos dar uma oportunidade para o nosso sistema entregar-nos com amor, com devoção, e assim Shakti pode remover os nossos obstáculos, todos os nossos sanskaras e as nossas impurezas. Yes. Please. Gostaria de perguntar sobre o perdão, como perdoar e até como se perdoar, o auto-perdão, como aplicar isso mais na vida. I would like to ask about forgiveness, how we can forgive people, and how we can also forgive ourselves, and how can we apply more these things in common life. You don't need to worry about the forgiveness. You don't need to worry about your forgiveness. Why you would like to forgive you? You born with full potential. This forgiveness, many people, they teach like you are very sinner and this and that. That's why always we feel like very guilty and very inferiority complex, and we always think I am bad. So I would like to forgive myself. Actually, you are not bad. You are best. You are the great. You need to recognize our inner potential, the greatness what you are having. Acontece que não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com o perdão, porque tem esse potencial dentro de si, já nasceu com isso, e é a sua melhor, você é a sua melhor versão. Tem pessoas com complexos de inferioridade, ou que se acham ruins, ou que sentem culpa em relação a algumas coisas, mas não precisa se perdoar, porque você já tem tudo de melhor dentro de si, tem esse potencial. Somente precisa reconhecer esse potencial interno e se conectar. So this, if a person feel like some guilty or some toxins or some bad, these are all bad sanskara. Some sin, these are all bad sanskara. This is not you. Actually, you are pure. As pessoas que sentem muita culpabilidade, que sentem toxinas, que sentem sanskaras ruins, isso não faz parte da sua natureza. Isso não é você. Você é uma pessoa pura. Suppose if you are
Like if you put green glasses, and you can see everything is green, but everything is not green because glasses you have green glass, so you see green. If you have red glass, you see red. If you have yellow glass, you feel yellow. But your eyes is pure. You need to remove the glass, just that. Por exemplo, se levarmos uns óculos de cor verde, vamos enxergar tudo nessa cor. Se os óculos forem amarelos, tudo vai parecer de cor amarela. Vermelho, a mesma coisa. Mas nossos olhos são puros. Eles são perfeitos. Somente precisamos limpar os nossos óculos. So actually, Ou tirar os óculos, ou tirar os óculos. Ou limpar ou tirar os óculos. If suppose someone would like to become free from sin, someone would like to become free from impurities, just you connect yourself and automatically you will be free from sin. You will be free from bad sanskara. And you don't need to forgive anything. Automatic is forgiven. Se quisermos sentir-nos livres do pecado, das impurezas, só precisa conectar consigo mesmo para se liberar de tudo isso, para ser livre. Não precisa se perdoar, o perdão vem automaticamente. It is like that if suppose there is a dark in the room and you are trying to throw out this dark from the room, you are putting dark in the bucket and throw out the dark. And if you try to throw out the dark all your life, you cannot throw out all dark. And if you would like to throw out the dark or become free from bad sanskara, like throw out this dark, just you need to turn on light and you don't need to throw out that dark. Just on light. Just connect yourself. And then everything change. Automatically some bad sanskaras, all sanskaras, they died. Like dark. Se estivermos num quarto escuro e quisermos tirar a escuridão, jogar ela fora, como é possível fazer isso? Não é possível. É muito simples. Só precisamos ligar a luz e assim os sanskaras se purificam, se limpam. Só precisamos dessa conexão. E as mudanças, elas acontecem. Yes. So even, yeah, people think about people think that if you try to forgive people, actually 100% you cannot forget. If you try, how much you can try to do that, you cannot. The right forgiveness, right forgiven is only come when you connect with yourself. When you connect yourself and then everything is become perfect. Quando as pessoas tentam perdoar os outros, não é possível, é muito difícil fazer isso. De onde vem o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão somente vem da conexão consigo mesmo. E isso que é perfeito. Can I add something, Swamiji, please? Yes, of course you can. Marcos, existe uma dimensão que antecede a necessidade do perdão. A necessidade do perdão é por alguma razão da qual a gente foi afetado, né? Seja situação, ou seja palavra, seja lá o que for, a gente se sentiu magoado.
seja conosco mesmo, ou seja com alguém. Na hora que a gente se conecta e vai desenvolvendo essa capacidade de expressar-nos na vida, cada vez mais, conforme a nossa verdadeira identidade, quem somos de verdade, não vai haver espaço para a necessidade do perdão, porque você vai compreender, a partir de uma outra dimensão do seu nível de consciência, o que está acontecendo com a situação ou com a pessoa. Então, não há nem motivos para perdoar, sabe? Você já ama pela compreensão. Isso a partir de um outro nível de consciência. Isso é o que ele está falando em acender a luz. Então, acender a luz significa acessar e elevar a consciência ao maior nível possível, né? Que não é para cima, é para dentro. Esse maior nível é acessar a maior dimensão mais profunda de você mesmo, onde se encontra a verdade suprema sobre a tua identidade permanente, e ela vai se expressando, sabe? Tomando conta das tuas ações, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e aí você vai se expressando com toda a sua totalidade na vida. Ajudou? Respondeu, Marcos? Sim, sim, respondeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Swamiji. Obrigado. Hariyo. Hariyo. Hariom. Swamiji, you'd like to tell something else for all of them, please? My lots of blessing to all of Shaktipat Sadhak Ele abençoa todos os Shaktipatis, sadhaks, praticantes de Shaktipat, and all organizers, todos os organizadores, Satya Ma, Helena Ma, Elena Ma, Bhakti Ma, all people who is organizing or not organizing, even they are sadhak. So I cannot see because I am using my mobile today, so only I can see one person. ele está abençoando a todos os organizadores, a nós todos, a quem organiza ou a quem não organiza, quem pratica, quem está aqui presente ou quem não está. Então, ele que abençoa todos os praticantes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Sim, que Swamiji. Obrigada. Hariyo.